Irmãos queridos, nós vamos, com a graça de Deus, nesta noite, iniciar a exposição da carta aos Tessalonicenses. Como nós temos feito, nós vamos começar, não por Tessalonicenses, mas vamos começar por Atos. Atos 17, de 1 a 9, porque é nesse texto que nós somos informados da plantação da igreja em Tessalônica. Então eu gostaria de convidar você para ler comigo o texto bíblico que está em Atos 17, versículo de 1 a 9. Paulo e Silas em Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade. E assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Amém. Nós vamos conversar sobre o tema a plantação de uma igreja estratégica. A plantação de uma igreja estratégica. Eu quero, à guisa de introdução, destacar 3 pontos importantíssimos. O primeiro deles, os planos de Deus devem prevalecer sobre a vontade humana. É muito interessante isso, porque o plano e o projeto do apóstolo Paulo não era ir para a Europa, não era ir para o Ocidente. Seu plano, seu sonho na segunda viagem missionária era entrar no continente asiático. Ele queria ir para um lado, mas o Espírito Santo de Deus o conduziu e o orientou a ir para um outro lado. A invasão da Europa certamente não estava na mente de Paulo, mas estava na mente do Espírito Santo de Deus. É por esta razão que o Ocidente foi alcançado pelo Evangelho. É por essa razão que as igrejas do Ocidente tornaram-se as grandes agências missionárias no mundo. Foi da Europa que, no seu devido tempo, o Evangelho se espalhou pelos grandes continentes. A África, a Ásia, a América do Norte, a América Latina e a Oceania, alcançando assim os confins do mundo. Portanto, não é de só menos importância esse fato de Paulo ter recebido um chamado: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entra na Macedônia para evangelizar a Europa. O plano de Deus prevaleceu sobre o seu próprio plano. Segundo ponto, a perseguição humana não pode destruir a obra de Deus. Nós, às vezes, temos um entendimento equivocado de que quando você está fazendo a obra de Deus, do jeito de Deus, dentro da vontade de Deus, você terá um caminho fácil e tranquilo. Isso não é verdade. Paulo entrou na Europa por direção divina, e por todas as cidades pelas quais ele passou, ele enfrentou implacável perseguição. Em Filipos, colônia romana,
ele foi preso, foi açoitado em praça pública, e com as costas ensanguentadas, ele foi amarrado num tronco no cárcere interior. Aqui em Tessalônica, capital da província, ele é enxotado da cidade por uma turba tirada da malandragem, que incita a população e que leva a causa às autoridades. E Paulo tem que fugir à noite para que coisas mais graves não acontecessem. Dali ele vai para Bereia e também ele é expulso, porque o próprio grupo que amotinou Tessalônica viaja até Bereia para que Paulo também não tenha estada tranquila em Bereia. Ele tem que fugir de Bereia. Ele vai para a capital da Grécia, Atenas, e lá eles o chamam de tagarela. Ele avança um pouco mais para a capital da província da Acaia, para a cidade de Corinto, e lá eles o chamam de impostor. De tal maneira, queridos irmãos, que a igreja de Tessalônica em especial foi gerada no útero do sofrimento, nasceu no berço da perseguição e floresceu num ambiente de profunda hostilidade. Porém, os ventos de perseguição jamais destruíram a igreja de Deus. Pelo contrário, os ventos da perseguição espalharam mais rapidamente a semente e levaram a igreja para horizontes mais amplos, mais largos, mais longínquos. Terceiro ponto, a guisa de introdução. Quando Deus se manifesta, a igreja se fortalece com grande rapidez. Para mim, está aqui um dos grandes milagres da obra missionária. Pensa você, Paulo chegando com Silas, com Timóteo, numa cidade de 200.000 habitantes. Tessalônica não era uma cidade qualquer. Tessalônica era a capital da província da Macedônia. Uma cidade na época com 200.000 habitantes. Uma das maiores cidades do mundo da sua época. Cidade que já havia concorrido com Constantinopla como capital do mundo. E Paulo chega nessa cidade e em 3 sábados, em 3 semanas, a Bíblia registra de uma grande multidão de gente convertida. De uma igreja estabelecida. E depois de 3 sábados, ele precisa sair da cidade. Mas fica naquela cidade uma igreja, que mesmo debaixo de perseguição, permanece firme, sólida. E não apenas isso, uma igreja que vai irradiar a sua influência evangelizadora, não apenas em toda a Macedônia, a província da qual ela era capital, mas vai irradiar o evangelho para outras províncias, para outras paragens. Isso é algo estupendo, glorioso, bendito. Nós não podemos explicar esse fato senão por uma intervenção grandiosa do poder de Deus, agindo na vida de Paulo e através da vida de Paulo, através da pregação. Eu queria agora, dito isso, chamar a atenção dos irmãos para algumas lições do texto de Atos 17. E o primeiro ponto que eu quero destacar está aí no versículo 1. É a estratégia missiológica do apóstolo Paulo. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Notem vocês que Paulo não era apenas um pregador. Paulo não era apenas um missionário. Paulo era um sábio estrategista. Se você perceber, na sua primeira viagem missionária, ele se dedica à região de Chipre e à região da Galácia. Na segunda viagem, ele se dedica à evangelização de 2 colônias, ou melhor, 2 províncias. A província da Macedônia e a província da Acaia. E na terceira viagem, ele vai se dedicar a uma outra província, a província da Ásia Menor. Eu quero que vocês percebam o seguinte, que ele vai fixar-se exatamente
nas 3 capitais das 3 províncias. Tessalônica era a capital da província da Macedônia. Corinto era a capital da província da Acaia. E Éfeso era a capital da província da Ásia Menor. O que isso significa? Significa que o apóstolo Paulo entra na Europa por orientação do Espírito Santo, mas ele também, nesta macro-região, ele tinha discernimento para fazer as melhores escolhas para alcançar os melhores resultados. Pergunto a vocês, por que é que Paulo passou por Anfípolis e Apolônia? Se estas 2 cidades, também importantes, estavam exatamente na via expressa que ligava o Oriente ao Ocidente, a Via Láctea. Por que é que ele passou batido por essas 2 cidades e vai dedicar-se e concentrar-se na cidade de Tessalônica? Eu estou certo de que ele passa por Anfípolis e Apolônia porque ele entende que se ele alcançasse a capital da província, se ele alcançasse Tessalônica, ele poderia, a partir de Tessalônica, alcançar outras regiões com mais facilidade. Isso é estratégia. Ou seja, o poder de Deus não anula a sabedoria humana. A obra do Espírito não substitui o conhecimento humano. O Evangelho não está em oposição à escolha dos melhores métodos para alcançar os melhores fins. É muito importante afirmar que Paulo, quando passou por Anfípolis e Apolônia, ele não estava dizendo que aquelas cidades não eram dignas do Evangelho. Ele não estava afirmando que aquelas cidades não necessitassem do Evangelho. Paulo não estava fazendo nenhuma acepção de pessoas, ele não estava exercendo aí nenhum preconceito contra aquelas cidades, ele estava apenas sendo estratégico. Apenas sendo estratégico. Isso significa, meus amados irmãos, que a chegada do cristianismo em Tessalônica foi um fato de suma importância. O apóstolo Paulo entendia perfeitamente que se o evangelho alcançasse a capital da província da Macedônia, alcançasse a cidade de Tessalônica, este evangelho chegaria nos outros limites, tanto para o Oriente quanto para o Ocidente, porque essa cidade ficava exatamente na porta de entrada do Império Romano, e essa cidade era como que uma dobradiça que conectava o Oriente com o Ocidente. Vejam outro fato importante. A cidade de Tessalônica era cortada por uma via expressa. Vocês sabem que a maior contribuição, talvez, do Império Romano para o progresso da igreja cristã foi as estradas que interligavam as cidades do Império. E esta estrada, a Via Egnátia, era uma das mais importantes estradas de todo o Império Romano. Era uma estrada que ligava o Oriente ao Ocidente. Esta estrada era uma das principais vias de comunicação em todo o mundo da época. E Paulo exatamente aproveita esta estrada, esta via, para alcançar essas cidades das províncias da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor. É muito importante entender Paulo nesse sentido. Você vai ver que ele costumava ministrar nas cidades maiores, fazendo destas cidades maiores centros de influência, de missões, de evangelização para cidades menores. Paulo sabia que eu tinha pouco tempo. E Paulo sabia que eu tinha que fazer as melhores escolhas. Ele sabia que eu tinha que ser estratégico neste processo. É por isso que ele se fixa em Tessalônica, é por isso que ele se fixa em Corinto, é por isso que ele se fixa em Éfeso. A cidade de Tessalônica era uma das cidades, como disse, mais importantes. Ali ficava um dos mais importantes portos da época. Ali ficava uma das cidades mais intensas de comércio da época. E ali estava uma cidade livre. Livre. Esse é um ponto importante. O nome dessa cidade, inicialmente, era Termai, de onde vêm águas térmicas.
Ali ficavam várias fontes térmicas, portanto era uma cidade de cacoetes turísticos, onde as pessoas tinham mania de visitá-la. Essa cidade era antiga e já era importante, para você ter uma ideia, 600 anos antes de Cristo, Heródoto já descrevia Tessalônica como uma grande cidade. No governo Medo-Persa, o imperador Xerxes estabeleceu sua base naval ali em Tessalônica ao invadir a Europa. Mas essa cidade vai ganhar uma conotação mais helênica no ano 315, quando o genro de Filipe, da Macedônia, Cassandro, casado com Tessalônica, filha de Filipe, irmã de Alexandre o Grande, reconstrói a cidade de Tessalônica. E ele, para homenagear sua mulher, dá o nome à cidade de Tessalônica. Tessalônica era filha de Filipe, irmã de Alexandre o Grande. Você percebe que esta região não é à toa que é chamada de Macedônia. Ela é altamente influenciada pelo mundo helênico. E essa cidade, que recebe o nome de uma filha de Filipe, irmã de Alexandre, em 42, ela é declarada pelo imperador romano uma cidade livre. Ou seja, uma cidade auto-administrável. Tinha uma assembleia, demos, o povo, e tinha a magistratura independente dessa cidade, que governava politicamente essa cidade, e essa cidade tinha ganhado o status de uma cidade livre. Cidade livre. Pois bem, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é o seguinte: no entendimento de Paulo, o advento do cristianismo em Tessalônica foi um passo crucial para que o cristianismo se tornasse verdadeiramente uma religião mundial. Ele sabia que a partir de Tessalônica o evangelho alcançaria outras províncias e chegaria até Roma. E esse é o ponto que eu chamo a atenção para hoje. O princípio é o mesmo. Hoje a igreja precisa também ser estratégica na sua ação missionária. Segundo ponto, que eu quero focar com os irmãos na plantação de uma igreja estratégica. A ponte de contato para a pregação do evangelho. Leia comigo o verso 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, procurar quem? Os judeus, numa sinagoga. E por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Note agora você, que Paulo escolhe Tessalônica por uma outra razão, que não a questão geográfica e importância econômica e política. Agora ele escolhe Tessalônica por uma razão religiosa. Ele passa batido por Apolônia, passa batido por Anfípolis, não diz o texto, mas possivelmente também essas duas cidades não tinham sinagogas. Tessalônica tinha uma sinagoga de judeus. E Paulo entendia, assim como Jesus fizera no seu ministério, que a sinagoga é uma ponte de contato para evangelização. Por que tinha uma sinagoga em Tessalônica? Possivelmente porque era uma cidade de intenso comércio. E onde tinha comércio, os judeus eram atraídos. E eles foram atraídos para lá. E na sinagoga se estudava a lei. Na sinagoga chegavam os prosélitos, ou seja, os gentios, que adotavam os costumes judaicos e professavam a fé judaica. E Paulo então chega à sinagoga para entender o seguinte: pela sinagoga ele alcançaria os gentios daquela cidade. E quando você vai ver os resultados, você vai perceber que converteram-se alguns judeus, uma grande multidão de gregos piedosos, possivelmente está se tratando aí daquelas pessoas que já tinham aderido à fé judaica, e não poucas distintas mulheres. Eu acho maravilhoso o ponto aqui metodológico ainda de Paulo. Paulo escolheu o lugar certo, a sinagoga, o tempo certo, o sábado. Ele não foi para a sinagoga na quinta-feira, que não tinha gente. Ele foi na sinagoga no sábado, porque sábado tinha gente. Se a sinagoga tivesse reunido no domingo, era no domingo que ele teria ido. Então ele escolheu o local certo, o tempo certo, o meio certo. O que é que Paulo pregou na sinagoga? Olha comigo o verso 2. E por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Notem isso.
a mensagem certa, o meio certo, para atingir as pessoas certas. Eu acho isso maravilhoso, porque Paulo é um homem que, diríamos nós, que ele está com aquilo que os estudiosos dizem, que você deve estar com a Bíblia na mão e com o jornal na outra mão. Você tem que buscar a mensagem de Deus e procurar as melhores maneiras de você apresentar essa mensagem de Deus. E Paulo era um homem que buscava portas abertas, era um homem que procurava discernir oportunidades de Deus. E se você perceber, leia o ministério de Jesus, ele sempre diz lá Atos 4:16, Lucas 4:16, que ele tinha o costume de ir à sinagoga para ensinar a palavra de Deus na sinagoga. Leia as viagens missionárias de Paulo. Na primeira viagem de Paulo, a região de Chipre e Galácia, onde ele chegava? Numa sinagoga. E era a partir da sinagoga que ele começava o processo de evangelização numa cidade para a plantação de uma igreja. Não foi diferente aqui na cidade de Tessalônica. Eu creio, queridos, que ainda hoje nós precisamos ter discernimento para buscarmos os melhores meios, os melhores recursos, os melhores métodos, para anunciarmos a melhor mensagem, a única mensagem, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto que eu quero focar na plantação de uma igreja estratégica, a essência da pregação. Leia comigo o verso 3. Diz o texto que arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Sinteticamente falando, Paulo pregou Cristo a partir das Escrituras. Notem isso. A fonte de pregação é a Escritura. O conteúdo da pregação é Cristo. Ele não prega filosofia grega. Ele não prega o direito romano. Ele não prega política romana. Ele não prega a tradição dos anciãos. Ele não ensina sobre os dogmas dos rabinos fariseus. Ele expõe as Escrituras e a partir delas ele apresenta Cristo. Basicamente você tem duas grandes doutrinas que Paulo está pregando aqui. Primeiro, Paulo está pregando acerca do Messias sofredor, que por sua vez ressuscitou. E a segunda prédica dele é o seguinte, é linkar esse Messias sofredor que ressuscitou com Jesus de Nazaré. Com Jesus de Nazaré. Esse Messias que padeceu, que morreu e que ressuscitou é Jesus. É o Jesus Nazaré. Por quê? Porque os judeus tinham grande dificuldade de aceitar Jesus. Ele tinha sido crucificado e para eles isso era um escândalo. Um escândalo. Eles aguardavam um Messias diferente. E desta maneira, ele apresenta essas duas gloriosas verdades. Então eu quero chamar a sua atenção para dois pontos importantes aqui. Primeiro, Paulo variou os métodos. Paulo variou os métodos. Versículo 3. A pregação de Paulo deve ser bíblica e racional. Notem vocês, por favor, irmãos, há um ponto maravilhoso para ser discutido aqui. Paulo expôs a Escritura não de maneira mística. Paulo não usou a Bíblia como uma cabala judaica. Paulo não usou a Bíblia usando recursos místicos para interpretá-la. Paulo não abriu a Bíblia a esmo e botou o dedo para ver o que ia cair, como se fosse uma questão de loteria e de sorte. Paulo não usou a interpretação pegando o caminho do misticismo ou nem mesmo a exploração do emocionalismo. Notem vocês as palavras que Paulo vai usar para descrever a maneira como ele pregou a palavra para os Tessalonicenses. Olhe comigo, ele usa 4 verbos aí que são magníficos na questão da versatilidade metodológica dele. Primeiro, olha comigo o verso 2. Por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Este verbo arrazoar significa literalmente dialogar por meio de perguntas e respostas.
É desta palavra arrazoar que vem a palavra grega, e daí vem a palavra grega para a palavra portuguesa, dialética. Dialética. A palavra arrazoar significa discutir um assunto por meio de perguntas e respostas. Isso significa que Paulo estava apelando para o entendimento dos tessalonicenses, para a mente dos tessalonicenses, para a razão dos tessalonicenses. Segundo verbo que ele usa, olha aí o versículo 3, expondo. A palavra expor significa explicar. E quando diz que ele estava expondo, ele estava abrindo o conteúdo. Explicar significa destrinchar, esclarecer, tornar nítido, trazer à luz, tornar compreensível. E aqui, meus amados irmãos, nós podemos entender que explicar é a essência da pregação. João Calvino chegou a dizer que pregar a palavra nada mais é do que explicar a palavra. E para você explicar a palavra, você tem que expor a palavra, você tem que abrir a palavra, você tem que dar clareza no entendimento da palavra. Nós diríamos uma palavra técnica hoje, você precisa fazer uma exegese. Essa palavra não é muito comum, mas exegese é uma palavra que tem um prefixo ex, que é tirar de. Então o que é expor a Escritura? É você ir para a Escritura e tirar o que está na Escritura. E não ir para a Escritura para impor a ela o que você pensa, o que você acha. Você não vai para a Escritura para você colocar nela o seu juízo, a sua compreensão, o seu entendimento precoce. Não, você vai para a Escritura para que dela emane o entendimento da verdade. É diferente de exegese. A exegese, a preposição ex, é você introduzir algo. É quando você chega para a Bíblia e quer forçar a Bíblia a dizer o que ela não está dizendo. Em outras palavras, você só pode pregar se você abrir a Escritura, se você explicar a Escritura, senão você não prega. Aquela tese, eu já tenho sermão, só falta o texto, é uma contradição de termos. Não existe sermão sem o texto. O sermão é a explicação do texto. Então Paulo abriu a Escritura e ele expôs a Escritura. E é muito importante entender isso. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Essa promessa é acerca da palavra de Deus. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. O que não volta vazia é a palavra de Deus e não a palavra do pregador. Por isso Paulo expõe. Terceiro verbo que Paulo vai usar. Preste atenção aí. Versículo 3. Diz ainda que Paulo expondo e demonstrando. Esse verbo demonstrar tem um significado maravilhoso. Significa colocar lado a lado e apresentar as evidências. Notem vocês que Paulo sempre está apelando para o entendimento. O que ele está colocando lado a lado e mostrando as evidências? Ele está colocando lado a lado as profecias e apresentando as evidências. Que evidências? De que o Messias sofredor era verdadeiramente o Jesus de Nazaré. Essa é a evidência. Porque o Jesus de Nazaré cumpriu aquilo que as profecias messiânicas apontavam. E isso significa demonstrar. Demonstrar. Finalmente ele vai usar um outro verbo. Olha comigo aí no verso 3, quando ele diz assim: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Note você que ele anuncia quem? Cristo Jesus. Essa é a prédica de Paulo, essa é a mensagem de Paulo. Em outros termos, Paulo pregou sobre Jesus, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre os seus ensinos, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre a sua segunda vinda, sobre a oferta da salvação, sobre o anúncio do julgamento. Não há motivo nenhum para duvidar de que Paulo está nos dando uma completa manifestação da carreira de Jesus, do início ao fim. Ele está pregando sobre a vida de Jesus. A obra de Jesus. Essa foi a pregação
3 sábados, que provoca um despertamento numa grande cidade. E planta uma grande igreja numa grande cidade, com 3 encontros de exposição da Escritura. Que coisa maravilhosa, que coisa preciosa. Paulo variou esses métodos, pregando, expondo, arrazoando, perguntando, respondendo, mas todos os métodos estavam focados e enfeixados a alcançar o entendimento dos seus ouvintes. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção é que Paulo não mudou a mensagem. Paulo não mudou a mensagem. A pregação de Paulo em Tessalônica foi cristocêntrica. Ele pregou a morte, ele pregou a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E se você parar para meditar, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo é o centro do Evangelho. Foi esse sermão que Paulo pregou no Pentecoste. Esse Jesus que vocês mataram com mãos iníquas, Deus o fez Senhor e Cristo. E o ressuscitou dentre os mortos. E esta é a mensagem que Pedro pregou e produziu uma revolução na cidade de Jerusalém. Leia atentamente e você vai ver que este é o conteúdo da pregação de Paulo na primeira viagem missionária. E um fato importante, aí eu quero chamar a sua atenção para você ler comigo. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 15. Porque esta pregação não era apenas uma pregação de um sermão que Paulo tinha feito. Note isso, por favor. 1 Coríntios 15, versículo 3. Olha o que Paulo está falando. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras. Note você que ele está entregando o que tinha recebido. Era uma espécie de tradição apostólica. A pregação da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E Paulo está pregando esta mensagem, passando esta mensagem adiante. Eu acho importante focar isso, irmãos. Importante focar isso. Sabem quando a igreja de Deus se desvia da verdade? Preste atenção nisso. Estude a história da igreja e você vai ver que sempre que a igreja deixou de pregar a cruz de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, ela se desviou. Ela se apostatou. Leia hoje, mais modernamente, a questão do desvio liberal da igreja. O que é que deixou de ser pregado? A cruz. Leia hoje o desvio do misticismo. O que é que deixou de ser pregado? A cruz. A mensagem da cruz tem sido sonegada hoje. Tanto pelo liberalismo por um lado, tanto pelo misticismo do outro lado. Tanto se nega a obra de Cristo de um lado, como hoje se enfatiza milagres, curas e coisas espetaculares, e se nega a essência do Evangelho. Qual é a essência do Evangelho? A cruz de Cristo. Onde não se prega sobre a cruz de Cristo, não tem Evangelho para se distribuir. Não tem cristianismo. Não tem igreja cristã. Paulo entendeu isso, e ele não abriu mão de pregar a palavra de Deus e apresentar através dela a cruz e a ressurreição de Cristo. Nós poderíamos sintetizar esta prédica de Paulo em Tessalônica em 7 pontos breves. O lugar, a sinagoga. O tempo, o sábado. O livro-texto, a escritura. A tese, a morte e a ressurreição de Cristo. O método, o entendimento, a compreensão. A prova, ele provou que esse Jesus que Messias prometido, que padecera, era o Jesus de Nazaré. E 7, o efeito. Um grande impacto na cidade de Tessalônica e muitas pessoas sendo convertidas. 4º ponto, o impacto da pregação de Paulo. Versículo 4, olha comigo. Atos 17, 4. Olha aí, por favor. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. A pregação foi eficaz. A convicção interna produziu uma correspondente profissão de fé externa e pública admissão na igreja. Você tem aí judeus, você tem aí gregos, você tem aí tementes a Deus, você tem aí mulheres distintas. Isso para mim é uma coisa maravilhosa.
É bem verdade que os estudiosos pensam que Paulo ficou mais do que 3 sábados em Tessalônica. Obviamente, o Lucas, quando registra isso, talvez não tinha intenção de ser exaustivo no seu relato. Dá-nos a impressão até que ficou mesmo, pelo seguinte fator. Quando você lê Filipenses 1, 14 e 15, você vê lá que a igreja de Filipos mandou para Paulo sustento 2 vezes, enquanto ele estava pastoreando a igreja de Tessalônica. Como Filipos estava distante de Tessalônica 160 quilômetros, é bem provável que uma viagem de 160 quilômetros, na época, a pé ou a cavalo, não deveria ser tão simples e tão fácil. Então, é bem provável que ele tenha passado mais tempo. E ele ainda diz na sua primeira carta, capítulo 2, que ele teve que trabalhar com as suas próprias mãos para se sustentar enquanto estava lá. Dá-nos a impressão que ele passou mais tempo do que apenas 3 semanas em Tessalônica. Mas o fato é que ele, estando ali nesse período, impactou a cidade com o evangelho. A grande pergunta é, por que é que Paulo alcançou resultados tão extraordinários em apenas 3 semanas de pregação? Pelo menos na sinagoga. A resposta você vai encontrar na primeira carta, capítulo 1, versículo 5. Eu queria que você desse uma olhada lá. Por que que este evangelho produziu o impacto que produziu naquela cidade? Olha o que ele diz. 1 Tessalonicenses 1, 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Eu chamo a sua atenção para 3 coisas aqui. Primeiro, a pregação de Paulo foi uma pregação centrada na palavra. Não somente em palavras. E claro que Paulo não está dizendo aqui que apenas em palavras humanas, ele está falando, ele expôs a Escritura. Primeira coisa, ele pregou a palavra, ele centrou a pregação na palavra, o conteúdo foi a Escritura e a pregação foi sobre Cristo. Essa era uma mensagem centrada na palavra. Mas tem um segundo fator importante. Em segundo lugar, a pregação de Paulo foi uma pregação revestida de poder. Esse é o ponto. Paulo tinha palavra e Paulo tinha poder. Paulo pregava aos ouvidos e Paulo pregava aos olhos. Paulo falava e Paulo demonstrava. Havia trovões e havia chuva. Havia palavras e havia demonstração do Espírito Santo. Os poucos frutos hoje são devidos à falta do poder do Espírito Santo. E a igreja precisa do Espírito Santo. A igreja não pode ter vitória sem o Espírito Santo. Não há conversões sem o Espírito Santo. Em terceiro lugar, diz o texto que foi uma pregação marcada por profunda convicção. Paulo autentica esta pregação com a vida, com o procedimento, com a sua atitude. E Paulo foca a sua pregação em coisas essenciais. Alguém já disse que Paulo não foi um alfaiate do efêmero, Paulo foi um escultor do eterno. Paulo esteve durante aquele tempo pregando sobre coisas de vida ou morte. A essência, a necessidade do homem para ser salvo, a essência desta mensagem, a cruz de Cristo e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Agora, note coisa linda. Voltando para Atos. Eu acho isso maravilhoso, irmãos. Atos 17, 4, olha aí comigo, por favor. Você vai ver algo muito precioso aí. O que é que você vai notar aí? O que você vai notar aí é que alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Se unir a Paulo e Silas aqui significa que eles romperam, de certa forma, com essa sinagoga e começaram aqui uma igreja. As pessoas que se convertem precisam se ligar à igreja. Não dá para a pessoa dizer, eu me converti e fico solto. Eu me converti e não preciso de igreja. Eu me converti, mas eu me basta a mim mesmo. Eu me converti, mas vivo isolado do grupo, do corpo, da comunhão. Não! Aqueles que agregaram-se a Paulo e Silas, também se uniram à igreja e formaram a igreja. Paulo saiu, mas a igreja ficou. Paulo foi embora, mas a igreja permaneceu. E não apenas aquela igreja permaneceu. O que eu acho glorioso nesse texto
é que você lê em 1 Tessalonicenses 1, versículo 8, que a partir dali essa igreja alcançou o mundo inteiro daquela época. O mundo inteiro. Vamos olhar o penúltimo ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês, que é a resistência à pregação de Paulo, para chegar à conclusão. A resistência à pregação de Paulo, versículos 5 e 6. E você vai notar que os judeus, porém, movidos de inveja, veja você que não é o conteúdo da pregação de Paulo que mexe com essas pessoas, é o sentimento, é a inveja. E a inveja é um sentimento, mais do que um entendimento. E você percebe que esses judeus agora usam os métodos mais perversos para se aliarem às pessoas mais perversas, para tirarem as conclusões mais perversas acerca dos homens mais nobres, os obreiros de Deus, para revolucionarem a cidade. E você vai notar que tem 2 pontos aí. Veja você, note comigo aqui. Eles, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e procuraram trazê-lo para o meio do povo. Por que trouxeram para o meio do povo? Porque Tessalônica era uma cidade livre e o povo, o demos, de onde vem democracia, tinha a capacidade de reunir em assembleias gerais e tomar as suas decisões. Por isso, trazendo essa situação ao povo, o povo podia decidir expulsar Paulo da cidade. Mas eles foram além. Olha o que eles fizeram mais. Versículo 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades. As autoridades eram os politarcos, eram os oficiais não romanos, que governavam a cidade junto com o povo. E você percebe então que as acusações vêm para o povo e para as autoridades. Uma acusação pública e uma acusação política. Uma acusação pública e uma acusação privada. Uma acusação popular e uma acusação judicial. Qual era o conteúdo da acusação? 6º ponto aí. Aí é muito importante entender. Olha comigo, por favor. O que eles estão acusando? Versículo 6. Estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. A palavra mundo aqui é muito importante entender. A palavra mundo aqui é uma palavra técnica, oikomene, que significa o mundo habitado, a terra habitada conhecida da época, ou seja, o Império Romano. Eles estão dizendo que Paulo e Silas estão sendo agitadores sociais no Império Romano. Por onde eles passam, pelas províncias que andam, eles estão agitando as massas, estão transtornando as pessoas, sublevando socialmente, numa sublevação social radical. E aqui você vai perceber que a acusação chega com a conotação altamente política de conspiração, de alta traição, de alto risco. Olha o versículo 7. Pois todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. O que está acontecendo aqui? Preste atenção. Uma cidade livre corria um grande risco. Se acontecesse qualquer motim, qualquer levante, qualquer conspiração contra o imperador, ela perdia imediatamente o status de cidade livre. Quando esses homens da malandragem tentam levar o caso para o povo, para a assembleia, não encontrando Paulo e Silas na casa de Jason, arrasta Jason e leva para os politarcas, para os líderes, dizendo: olha, esses homens que têm agitado o mundo chegaram até nós, e eles estão contra o decreto de César. Isso era um risco total. Porque se chegasse notícia de uma agitação em Tessalônica, uma cidade de 200 mil habitantes, eles perdiam esse privilégio. Para você ter uma ideia, no ano 49, o imperador Cláudio expulsou judeus da cidade de Roma, porque houve um levante, e alguns judeus seguiram um cidadão chamado Crestos. Estavam seguindo a liderança de um cidadão chamado Crestos. E alguns escritores pensam que esse Crestos podia ser uma grafia errada de Cristo. E quando estes homens são acusados de apresentar um outro rei, Cristo,
Isso era conspiração contra César. Isso era dizer que eles estavam proclamando o levantamento de um novo imperador. Isso poderia ter uma conotação política gravíssima. E é por esta causa que leva esse caso aos politarcas. E Jason tem que assinar a sua fiança, dizendo o seguinte: Paulo não vai mais voltar nessa cidade. Talvez seja por isso, se você ler 1 Tessalonicenses 2, versículos 10 e 11, diz Paulo que ele queria ir a Tessalônica pelo menos 2 vezes, mas Satanás lhe barrou o caminho. Possivelmente, este caminho barrado por Satanás, nada mais foi do que este edito assinado de que ele não podia voltar na cidade de Tessalônica. E ele é perseguido. Se você nota, a perseguição prossegue quando ele sai da cidade à noite, vai para Bereia, os judeus amotinam o povo e vão para Bereia para expulsá-lo também de Bereia. Eles tinham pavor dessa possibilidade de existir um levante na cidade de Tessalônica. E eu quero concluir um último ponto, agora brevemente focando para você essa carta que Paulo escreveu. Quais foram as principais razões por que Paulo escreveu essa carta? O que aconteceu com Paulo? Ele saiu às pressas de Tessalônica, depois saiu às pressas de Bereia. Ele chega em Atenas e ele está muito angustiado. Por que Paulo está angustiado? Porque ele tem uma dúvida no coração dele. Será que a igreja sobreviveu à perseguição? Uma igreja nova. Será que a igreja aguentou a pressão? Será que a igreja permaneceu fiel? Será que a igreja mantém ainda vínculo comigo? Quando ele está em Atenas, ele recebe a visita de Timóteo, vindo da região, e diz para ele: Paulo, o povo ama você, e o povo está firme na fé, firme, apesar da perseguição. Isso alegrou a alma de Paulo, mas ao mesmo tempo Timóteo traz algumas notícias preocupantes, e ele escreve estas 2 cartas para corrigir esses problemas. O primeiro problema que estava surgindo é que aí a pregação da segunda vinda de Cristo havia produzido uma situação anormal. Capítulo 4, 11 da primeira carta diz que alguns crentes estavam tão animados com a volta de Jesus que eles pararam de trabalhar. Largaram o seu emprego, largaram a sua empresa, largaram os seus negócios, largaram as suas atividades, e como que numa histeria ascensional, dizem: Jesus vai voltar, então não precisa fazer mais nada. E daqui a pouco Jesus não voltou, e eles precisaram viver de favores alheios. Paulo diz: não, vocês têm que trabalhar. Quem não quiser trabalhar também não coma. E cada um cuide do que é seu e pare de ficar vivendo às custas dos outros. Segundo problema que Paulo trata: havia confusão acerca do destino dos crentes na hora da morte. Eles pensaram: olha, mas então quer dizer que se um crente morrer agora antes de Jesus voltar, está perdido. Ele não tem vantagem nenhuma, ele pereceu. Diz: não, Paulo diz: não, de jeito nenhum, gente. Vocês não podem viver como aqueles que não têm esperança. Se alguém morreu em Cristo, dormiu em Cristo, não está em desvantagem, não está. Porque se ele dormiu em Cristo, o Espírito foi para o céu. O corpo está na terra descansando, mas o Espírito já está no céu. E quando Jesus voltar, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, só depois os vivos vão ser transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Terceira razão que ele escreve para a igreja: havia uma tendência de desprezar as autoridades espirituais e legais. Olha aí na primeira carta, capítulo 5, quando ele diz o seguinte, olha aí por favor, versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Então Paulo precisa orientá-los para se submeterem espiritualmente aos seus líderes. Quarto lugar, havia uma tendência à recaída na imoralidade. Irmãos, as cidades gregas eram altamente imorais. Ainda hoje você vai na Grécia e você fica perplexo, escandalizado. Porque qualquer cidade grega que você for, os objetos de souvenirs que se vendem nas ruas, nas praças, são objetos de exploração da pornografia. Por quê? Porque a cultura grega ligava a prostituição e os cultos de prostituição, onde as prostitutas cultuais adoravam as suas divindades, com culto, com religião. Então, aquela sociedade era uma sociedade altamente sensual,
promíscua. E quando eles vieram para o Evangelho, largando seus ídolos, e vieram para o Evangelho, muitos deles ainda estavam confusos acerca da ética do uso do corpo, de como usar o corpo, de como lidar com a questão da sexualidade, de como lidar com a questão da fidelidade. Então Paulo escreve o capítulo 4, versículos 3 a 8, para dizer que Deus nos chamou para a santidade e não para a impureza, que com esta matéria, o nosso corpo, nós não devemos ofender nem defraudar o nosso irmão, porque contra essas coisas Deus é o vingador, e etc, etc. E vai trabalhando essas questões, orientando a igreja. Quinto lugar, havia um grupo de resistência ao apostolado de Paulo na igreja. Havia. E as acusações contra Paulo eram duas. Primeiro, alguns achavam que Paulo era um ditador, porque ele não bajulava as pessoas. Eu não ando bajulando homens. E segundo, eles achavam que Paulo era um interesseiro, que Paulo estava lá por causa do dinheiro deles. E Paulo diz, não, eu trabalhei para ganhar o meu próprio sustento. E mais, eu não disse isso na carta, mas a igreja de Filipos mandou para ele dinheiro para sustento dele enquanto ele estava lá. Então essa era uma acusação contra ele, de que ele era alguém interesseiro, que estava ministrando a palavra de Deus por causa de dinheiro. E Paulo escreve o capítulo 2 da sua primeira carta para corrigir esse desvio. E finalmente, havia sinais de divisão dentro da igreja. Havia sinais de desafeto, de desamor dentro da igreja. No capítulo 5, versículo 13, na partezinha final, Paulo recomenda à igreja, vivei em paz uns com os outros. Vivei em paz uns com os outros. Havia brigas, havia dissensões, havia querelas, havia disputas, havia pessoas estremecidas umas com as outras dentro da igreja. E Paulo escreve essa carta para orientá-los quanto a isso. Se Deus nos permitir, quarta-feira que vem, nós retornaremos para então entrar propriamente dito no estudo desta carta. Esta carta é uma carta prática. E esta carta é uma carta altamente pastoral. E uma carta que também traz para nós o alento da esperança, porque o foco dela é a doutrina da segunda vinda de Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos edifique com essas verdades tão preciosas.